O que é que a gente tem era, vamos ver o que é que está pedindo nesse exercício. Aqui, uma tabelinha de sempre, são os ângulos notáveis, aquela brincadeira, 1, 2, 3, 3, 2, 1, todo mundo sobre 2, raiz quadrada do numerador. Lembrar que seno, cosseno e tangente dos ângulos, dois ângulos complementares. O seno e o cosseno são iguais. Como assim era? 30 mais 60 é 90 graus. Dois ângulos complementares quando a soma dá 90. Então, ó, seno de 30 é igual ao cosseno de 60. O mesmo aqui, ó, cosseno de 30 é igual ao seno de 60. Olha aqui, ó, 45 mais 45, 90 graus. O seno e o cosseno são iguais. E aí eu tenho que a divisão de seno por cosseno vai dar tangente. Ó, iguais dá 1. Para relembrar, né? Para deixar aí. O que está escrito no exercício? Era, determine qual é o triângulo cujos lados, né, cujos dados estão compatíveis. Ih, que negócio é esse? Era dados compatíveis. A gente vai resolver a letra A, letra B, letra C, D e E para verificar se existe uma relação entre o ângulo e os lados que estão aqui. Aplicando o quê? Exatamente isso aqui, ó. Seno, cosseno e tangente. Por que era? Ó, porque é triângulo retângulo. Ó, todos são triângulos retângulos. Portanto, vamos mão na massa, mais ou menos, né? Não é massa. Né? E a gente vai resolver e verificar quais desses triângulos, A, B, C, D, a relação está correta. Era, mas caiu numa prova, como é que eu sei se o negócio aí era? Vamos começar com a letra A, vou colocar minúsculo aqui mesmo, tá? Vamos começar com a letra A. Num triângulo retângulo tem essas relações trigonométricas. Isso é num triângulo retângulo com essas relações trigonométricas que eu vou falar aqui, trabalhar aqui, tá certo? Que é seno de um ângulo é o cateto oposto sobre hipotenusa, cosseno de um ângulo é cateto adjacente sobre hipotenusa e tangente de um ângulo é cateto oposto sobre cateto adjacente. Não dá para aplicar nem a lei do seno nem do cosseno aqui. Não é esta a ideia. Então, se eu pegar aqui na letra A, que é o primeiro, o que que eu tenho? Eu tenho um ângulo e os dois lados que formam esse ângulo. Eu tenho cateto adjacente e tenho hipotenusa. Opa! Isso acontece aonde? Quando eu aplico cosseno. Então, eu vou aplicar aqui o cosseno de 30 graus, porque o cosseno era? Porque no cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa. É 2 sobre 4, certo? E aí, o que, que a gente tem? Vamos ver o que a gente tem. Vamos, né, melhorar isso aí, era que ficou horrível. E aí, o que, que a gente tem? Bom, a gente quer saber se essa igualdade é verdadeira ou não. Cosseno de 30, olha lá. Cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. É raiz de 3 sobre 2. E deste lado aqui, eu tenho 1 sobre 2, concorda? Bom, essa igualdade não existe. Essa igualdade não é verdadeira. Isso não existe, essa igualdade não é. Ou seja, o cosseno de 30 não é meio. O resultado não é meio. Perfeito? Está aqui, ó. Então, isso aqui é falso. Opa, a letra A não é compatível. Vamos para a letra B. Vamos ver o que acontece na letra B. Na letra B, o ângulo está aqui 60 graus. Eu tenho, né, o cateto adjacente, ó. Hipotenusa, vamos lembrar, né, gente? Hipotenusa é o lado oposto ao ângulo reto. Então, cateto adjacente eu tenho e tenho cateto oposto. Porque aqui são os catetos, formam um ângulo de 90 graus. Então, a gente aplica o quê? Tangente. Tangente de quem? Tangente de 60 graus, que vai ser igual a quem? Tangente de 60 é cateto oposto, que é raiz de 3, sobre cateto adjacente. Ó. Tangente de um ângulo no triângulo retângulo, só no triângulo retângulo, tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. Nesse caso, né, é raiz de 3 sobre 3. E aí,
quando a gente for, né, pegar aqui. Imagina se eu não tivesse a tabela, eu teria que saber isso, né? Mas não é o caso aqui. Tangente de 60, ó. Tangente de 60 quem é? Raiz de 3, ó. 60 graus, tangente raiz de 3. Ok? Isso é igual a esse resultado que é raiz de 3 sobre 3? Não. Essa igualdade não existe. Então, isso aqui também é falso. Isso não existe, essa igualdade. Vamos para a letra C. O que é que a gente tem na letra C? Triângulo, retângulo, todos eles. Olha lá, eu tenho um ângulo de 60 graus, aqui é cateto adjacente e aqui é hipotenusa. Ó, hipotenusa é o lado oposto ao ângulo reto. Opa, então faz o quê? Cosseno. Porque cosseno de um ângulo, cosseno de 60 graus, certo? É quem é? Cateto adjacente, que é 3, sobre hipotenusa, que é 6. Certo? Então, o que é que a gente tem aqui? Cosseno de 60, olha lá, cosseno de 60 é meio. Cosseno de 60 é meio. Certo? E 3 sobre 6 é metade. Também aqui é meio. Portanto, isso aqui é verdade. Ok? Isso é verdadeiro. Ah, então os outros nem precisa fazer. Se é um teste, só tem um verdadeiro, mas vamos mostrar aqui, né? Vamos para a letra D. Letra D, olha lá, eu tenho um ângulo de 45, eu conheço o cateto oposto e o adjacente. Então, a gente faz o quê? Tangente. Tangente de quem? De 45 graus. A gente já sabe que a resposta é a C, mas vamos determinar isso aqui. É para aprender, não é verdade? Tangente de um ângulo é cateto oposto, que é 2, sobre o cateto adjacente, que nesse caso é 3. E aí você vai buscar essa informação. Tangente de 45 graus é 1 graus, né? É 1, ok, certo? E aqui é 2 sobre 3. Claro que essa igualdade aqui não existe, isso é falso, certo? Por último, então, a letra E, né? O ângulo de 60 graus, eu tenho aqui o cateto oposto e tenho o cateto adjacente, porque a hipotenusa é o lado oposto ao ângulo reto. Então, novamente, vai quem? Tangente. Tangente de quem? De 60 graus. E tangente de 60 graus, né, que é cateto oposto, que é 6, sobre cateto adjacente, que é 3. A gente já viu que essa igualdade não vai existir, mas vamos lembrar? Eu tenho que tangente de 60 graus, está aqui, raiz de 3, novamente. A gente já fez um. Isso é igual a 2? Não, isso não é igual a 2. Isso é falso. Perfeito? Então, neste caso, a resposta, né, do nosso exercício, a verdadeira aqui é a letra C. Tá certo? Então, o exercício, mas não é trigonometria num triângulo quaisquer? É. Ué, aqui é um triângulo quaisquer, só que aplicada, que é um retângulo, aplicado aqui as relações trigonométricas no triângulo retângulo. Tá certo? Então, abraço e sucesso aí na aprendizagem.